Muito bem, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram nos estúdios da Vale TV. E hoje, gente, eu quero agradecer muito à Floricultura Ideal que nos cedeu mais uma linda orquídea aqui para compor o nosso cenário. Então, agradeço aí de coração e convido a todos, né, que quem quiser e tiver alguma flor para comprar ou quiser conhecer um pouco mais da floricultura, vá e procure no Instagram, né? Floricultura Ideal é o nosso parceiro aqui das Pessoas Inspiram. E hoje, gente, tô com uma convidada super mega especial aqui pra gente falar um pouquinho sobre inovação, né? Todo mundo tá falando de inovação, né? Uma pauta super pertinente. E já vou apresentar a Evelyn Bick, ela é estrategista de inovação, trabalha há mais de 14 anos, né, ajudando pessoas e empresas a se transformarem nesse meio cultural, né, e também trazer inovação para dentro das organizações. Então, seja muito, muito bem-vinda ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, Eli, é um prazer estar aqui contigo, ansiosa para o nosso bate-papo. Muito bem, então você que está aqui com a gente, fique aqui porque vai ter muito papo bom. Evelyn, queria que tu contasse um pouquinho para nós, para a audiência, né, quem é a Evelyn, como é que essa temática da inovação, ela aconteceu na tua vida? Quem sou eu, né? Exato. Bom, como tu comentou, assim, eu tô há 14 anos nesse meio da inovação, eu entrei extremamente por acaso, assim, eu acho que quem veio antes da gente diz muito sobre a gente, né? O meu pai, ele é empresário desde sempre, então ele decidiu que ele teria uma carreira empresarial, empreendedor, enfim, muito cedo, com seus 20 e poucos anos, e minha mãe é professora. Os dois têm muito sucesso nas suas profissões e me incluíram nas suas profissões, eu pude de alguma maneira conviver com isso, assim, e isso me moldou muito quem eu sou. E eu tô há 14 anos aí nesse meio da inovação corporativa e eu gosto de começar falando como a inovação me encontrou, falando também um pouco, né, de antes, de pai e mãe, assim. Então, o meu pai, ele é empresário desde muito cedo, muito jovem, decidiu que essa seria a carreira dele, teve muito sucesso. Minha mãe é professora e também teve muito sucesso na sua trajetória. E desde cedo eles me envolveram nessa profissão deles de diferentes formas. E aí, naturalmente, eu acabei indo para fazer administração como a minha primeira faculdade, digamos assim, né? E aí ali começou esse mundo da inovação. Se falava um pouco de inovação quase como o Globo Repórter, assim, o que é isso, né? Como se alimentam essas pequenas empresas de base tecnológica, o que virou agora as startups, então tinha muito esse assunto. E eu falei, cara, tá, legal, né? Quem sabe? Mas aí eu fui fazer um intercâmbio e surgiu uma oportunidade quando eu voltasse trabalhar numa área de inovação, numa empresa, até em Campo Bom, né? A Virklich, até para quem conhece, como a gente está falando aqui da região. Sim, exato. Então eu entrei lá e eles tinham desenvolvido uma área de inovação que eu tinha esse olhar tanto para novos projetos, novos produtos, quanto também para a questão cultural, incentivos fiscais para inovação. Então, bem esse processo todo da inovação. Então, foi totalmente por um acaso. A inovação me encontrou e eu fui como uma primeira oportunidade. Falei, nossa, então as empresas estão ligadas nisso. E aí, o caminho foi, emergi nesse mundo. Depois, estava muito, na época, famoso também essa questão da hélice tríplice, então, da inovação colaborativa entre governo, indústria e universidade. E aí, na época, eu falei assim, quem sabe, se eu quero trilhar uma carreira de inovação, eu não vá também para trabalhar numa universidade, por exemplo. E aí surgiu uma oportunidade também, por isso que eu falo assim que a inovação me encontrou, porque, claro que nunca é só sorte, né, mas que as coisas vão acontecendo. Me convidaram para trabalhar num núcleo de inovação de uma universidade, num projeto internacional, que é a Unicinos, inclusive que também é aqui da região. E fiquei lá também por muito tempo, até que eu resolvi voltar para o mundo empresarial. E lá, enfim, daí desde então a minha carreira se fez nisso, trabalhei em grande empresa, média empresa, estruturei centros de inovação de uma multinacional alemã, até que há 5 anos eu decidi empreender, né? Então, eu decidi que assim, acho que é interessante falar isso, assim, um processo muito de autoconhecimento, né, que eu sugiro muito para todo mundo, né, eu entendi que eu conseguiria performar melhor para o ecossistema todo de inovação, atuando em diferentes atores, não dentro de uma única empresa. E aí é isso que eu venho fazendo, assim, trabalhando bem nessa parte
Eu falo que eu sou estrategista de inovação e especialista em transformar as ideias em realidade, porque é o que acaba fazendo mesmo, assim. Eu entro nas empresas, e ajudo muito, de maneira bem prática, assim, a identificar as oportunidades, desenvolver, validar, né, e implementar. Então, por isso, estratégias. Eu olho para as estratégias e ajudo nessa implementação, né? Muito bacana, Evelyn. A gente estava conversando antes, né, que é bem importante para quem está nesse mundo da inovação, né? O que é realmente a inovação? Porque às vezes as pessoas pensam, né, inovar, eu tenho uma ideia, eu já estou inovando. Então eu queria que tu comentasse aqui, até elucidasse esse conceito para as pessoas que estão nos ouvindo aqui na audiência. Eu gosto muito de falar isso. Né, inovação parece a palavra da moda, né? E claro, é uma palavra importante e as pessoas tendem, às vezes, até agora a ter uma certa aversão. Inovação tá na moda. Não, gente, inovação é um elemento super importante na época que a gente vive, tá? E aí, feito esse disclaimer, assim, para também não banalizar essa palavra, porque ela exemplifica muita coisa de evolução, de progresso. Eu gosto de falar de inovação e invenção. Eu acho que essas duas formas diferenciam bem. Invenção é uma ideia que eu não implemento, ou se eu implemento, ela simplesmente é só uma ideia mirabolante. Inovação é uma ideia implementada que gerou valor, né? Que gerou resultado, que gerou impacto. Então, a gente costuma falar assim, eu sou super inovador porque eu tenho várias ideias. Não necessariamente. Ter uma ideia todo mundo tem. Né? Então, assim, o diferencial, o inovador, a empresa inovadora, a pessoa inovadora é aquela que vai lá e executa e consegue gerar valor. Porque inovação existe para isso, para melhores resultados, para impacto, né? Para despertar, para criar coisas novas, para evolução. A inovação parada, ela não existe, tanto que gosto de brincar, né, que a ação está dentro da palavra inovação. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? E esse conceito, ele é antigo, né, de inovação. Sim. Vem lá do 1940 e poucos, quando se começou a perceber que coisas novas estavam sendo criadas e outras estavam sendo destruídas. Tanto que é legal saber isso, né? Eu adoro história, assim. Sim. O Schumpeter, que criou, né, esse conceito de inovação, ele, na verdade, ele não criou, né? Ele percebeu que isso estava acontecendo e trouxe à tona esse conceito, que é da destruição criativa. Ele chamou isso, as coisas diferentes estão acontecendo, é um processo de destruição criativa, vou dar a isso o nome de inovação. E aí, a partir disso, ele percebeu, nesses movimentos, que a gente evolui através de ondas de inovação. Então, por isso que a gente pode citar como uma onda, o primeiro voo de avião lá em 1950, né, o voo comercial foi uma importante onda de inovação que a gente viu, porque olha quanta coisa foi destruída a partir disso, a gente pôde se tornar mais globalizado. Então, ele fala que a gente funciona em ondas de inovação. E aí o conceito evoluiu, né? Hoje a gente fala já de que inovar de uma maneira disruptiva, né, de verdade, é transformar mercados complexos em simples e acessíveis. E é um conceito que veio muito do Clayton Christensen, um professor que desmistificou a inovação, tirou de um patamar assim para poucas e grandes empresas com muito dinheiro. Não, vamos transformar mercados simples e acessíveis e também tu não precisa fazer tudo de uma vez só. Inovar é colocar uma ideia em prática e gerar valor, né? O importante é que eu consiga fazer algo novo a partir disso, e que eu consiga gerar valor. Com certeza, né? E eu acho que é bem importante que tu trouxe, né? Porque às vezes as empresas, elas querem ser muito disruptivas. Não tem nada contra ser disruptivo, Isso. né? É um modelo, uma forma de inovar. Mas nem sempre a gente precisa ser totalmente disruptivo. Um processo que a gente vai colocar, que vai modificar, que vai melhorar dentro da empresa, também pode ser considerado como uma inovação, né? Exatamente. Eu gosto de falar, eu carrego muito essa bandeira assim na minha trajetória, até tem algo engraçado assim da minha trajetória que eu acho que foi isso também do meu autoconhecimento que me fez assim sair do corporativo e poder ter essa liberdade de criar o que eu quisesse. Porque eu sempre eu sempre desafiei o status quo, uma questão natural de personalidade, talvez se a gente olhar signo isso também explique, não sabemos. E não é fácil, eu não estou falando isso também assim, ai que legal, maravilhosa, quer desafiar. É complexo também a gente querer sempre melhorar, porque isso carrega um peso de lidar com pessoas e com situações que não querem mudar, né? E, então tem essa complexidade. Mas voltando, eu gosto muito de falar assim que a inovação ela não é algo complexo. A gente complexificou ela demais e a gente criou muitos mitos em torno disso. Então, uma das coisas que eu criei, foi isso que eu falei do status quo, eu criei um curso. Logo que eu comecei a empreender, eu
tenho a consultoria e trabalhava com isso, falei, não, vou criar um movimento, líderes inovadores, e vou criar um curso chamado, criei em parceria até com a Vivian Shell, que é aqui da região, agora ela está até morando no Canadá, e falei, vamos, a máscara caiu, era o nome do curso, vamos desmistificar a inovação e a liderança. Então, eu fazia bem nessa linha. Gente, chega de baboseira, chega desse monte de coisa que está aparecendo aí para criar fórmula mágica e complexificar. Vamos olhar para o bem feito, para o essencial para a empresa começar a olhar para a inovação, trazer inovação para a sua trajetória, para as empresas que não são criadas com esse viés de inovação, como que eu trago. Mas não vamos criar esse monte de coisa, assim, que é muito mais simples. Porque é um processo contínuo. Com certeza. A gente tende a ver, vou inovar. Não, é um processo contínuo. Então, como que eu começo e crio disciplina para inovar de forma contínua, sabe? Com certeza. É um processo, uma jornada, né, que acaba não tendo fim quando a empresa acaba tomando gosto, né, por esse tipo de metodologia, enfim, né, e que é a nossa chance aí de às vezes, de permanência, né, da nossa organização no mercado, né? Isso. E, Evelyn, depois que tu começaste a empreender, né, tu tem a Inova Consciente. Inova Consciente, né? A Inova Consciente, ela vem com uma proposta metodológica de entender também, de conectar propósito, conectar consciência. Eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós como é que é para ti, como é que foi criar esse processo. No início, então, do processo de empreendedorismo e consultoria, eu não tinha esse olhar para esse viés tão consciente, né? Porque eu venho de uma escola que olha o resultado, então é sempre buscar retorno sobre o investimento, errar o mínimo possível no processo de inovação, fazer gestão de risco. Então, eu vim muito dessa escola. Mas isso não me agradava tanto, porque eu passava por cima de algumas coisas, né? Claro, sempre com ética, mas eu falei, cara, se a gente tem como linkar propósito mais aqui dentro desse projeto, enfim, dá para fazer diferente e ainda ser bom para todo mundo. E aí eu saí um pouquinho da caixa e foi aí que eu encontrei, porque foi que eu encontrei, por exemplo, o movimento do capitalismo consciente, onde a gente se encontrou. E aí eu fui estudar, eu costumo falar assim, eu fui estudar menos o Vale do Silício e mais história, filosofia, enfim, vários assuntos assim que me tiraram da caixa e eu encontrei o movimento do capitalismo consciente. Porque eu estava quase criando assim um movimento, porque eu falei, gente, como que a gente faz isso diferente? Porque eu acredito que tudo tem um porquê de acontecer e a gente precisa se conectar com isso, né? Então eu trouxe isso, encontrei o capitalismo consciente e aí eu resolvi virar e falei, não, meu principal projeto vai ser Inova Consciente. Então, tudo que eu ajudo a criar, que é muito do que eu faço, né, de transformar essas ideias em realidade, essas inovações, esses projetos, então, tudo que eu ajudar a criar vai ter este viés de consciência. Então, por exemplo, eu atendi ano passado um case interessante, assim, de uma multinacional veterinária. Eles tinham uma estratégia muito bem elaborada, mas eles estavam sentindo que estava faltando alguma coisa. E eu fui lá, a gente revisou a estratégia e trouxe o propósito como um direcionador estratégico. Porque também não adianta trazer a consciência, o propósito, e na hora de tomar decisões ele não está ali presente. Exato. Então, é como que eu trago e uno tudo isso para realmente eu trabalhar um capitalismo de stakeholders e não de shareholder, como a gente fala. Então, eu uni muito o conceito de inovação, as metodologias de inovação, com a consciência mesmo, né? Por isso que eu falo de nova consciente. Por que eu estou criando o que eu estou criando? Qual é a razão disso aqui? Como que eu me conecto com isso? Até porque, como o conceito de inovação evoluiu e a gente fala de transformar mercados complexos em simples e acessíveis, né, como um grande conceito de uma inovação mais disruptiva, eu preciso entender o que eu estou fazendo, o que eu preciso mudar, por que eu preciso mudar, que problema eu preciso resolver, que causa está por trás disso, né? Com certeza. E assim, gente, naturalmente, na minha experiência, é muito maluco isso, assim, as pessoas se engajam muito mais. A felicidade, assim, eu não sou especialista nisso, não sei medir, mas a gente vê empiricamente. Sente, né, Evelyn? A felicidade, a motivação, os resultados, assim, em termos de inovação, porque as pessoas se conectam. Porque no final das contas, a gente precisa, como seres humanos, a gente se conecta nisso que é emoção. Só que a gente esquece. Então, faz as coisas por fazer, olhando para o resultado. Mas quando tem emoção, quando tem um propósito, a gente sente, é algo nosso, humano, sabe? Maravilha, maravilha. E Evelyn, assim, te ouvindo falar, né, me veio aqui muito dessa questão de transformação cultural, né? Falaste, assim, que é necessário, às vezes, e a gente vê, às vezes, empresas querendo inovar, só que não tem essa cultura inovadora, né? Isso também é um problema, não adianta vir como o Google lá, que coloca puffs e não sei o que, se tu
trazer isso para nossa empresa se eu não tenho isso como direcionador, como ponto focal, né? Queria que tu comentasse um pouquinho com relação a isso, né, da importância desse alinhamento cultural também, para que as coisas fluam realmente de uma forma mais assertiva. Eu gosto de fazer um link com como um ecossistema da natureza, assim, né? Então, uma árvore está conectada com a outra, precisa da água, precisa da terra. Então, a gente precisa de diferentes coisas para fazer isso acontecer. Eu faço esse link para dentro das empresas, com o ecossistema. Então, assim, quando uma empresa me chama para trazer inovação e trazer esse olhar mais sistêmico, que é esse olhar mais cultural, eu falo, ótimo, vamos olhar. Mas a gente precisa ter um olhar de ecossistema. Eu não vou trabalhar só o projeto contigo do teu novo produto, se atrás o teu indicador que está medindo se isso aqui vai dar resultado vai contra isso aqui. Exato. Então, como que a gente alinha todos esses pontos? Por isso que a cultura acabou entrando também para mim, muito nessa linha. Não adianta. Aquela frase famosa da cultura como a estratégia do café da manhã é a maior verdade, assim. Existe um lado muito perigoso nas culturas das empresas quando a gente está falando de inovação. Eu sempre fiz assim, não precisa mudar. Em time que está ganhando, deu certo, né? Sempre deu certo. Time que está ganhando não se mexe. Então, a transformação cultural veio como um trabalho para mim quando eu vi que eu precisava olhar sobre esse viés de ecossistema. Não adianta eu só pôr a árvore. Eu vou precisar regar, eu vou precisar, né, ter a terra, eu vou precisar pôr algum adubo. Então, e tudo isso é a cultura. Cultura faz essa cola. Senão vai ser uma inovação esporádica e vai sozinha. E assim, tá, mas e aí? As pessoas vão saber que hoje, chegando dentro da empresa, não é assim que funciona. Então, a cultura ela vem muito como esse olhar, porque assim, tem uma pesquisa de um coletivo que se chama Open Innovation BR, e assim, o que mais impedem as empresas de conseguir inovar, e poxa, eu não estou com o número certo, assim, mas com certeza 60%, 70% do número, é algo em torno disso, é cultura. O que mais impede as empresas de inovar é a cultura. Essa pesquisa fez aqui no Brasil com líderes de inovação, e a cultura é um dos principais motivos pelos quais muitos líderes estão frustrados com a sua implementação de inovação, com a sua estratégia de inovação que não dá nenhum resultado. Porque a cultura não está segurando. Então, a cultura é esse terreno fértil e ela é esse ecossistema importante. Então, eu costumo falar assim, olha como um ecossistema para inovação dentro da tua empresa. Não adianta olhar só para o produto. Nós temos que olhar como a gente abre a mente das pessoas minimamente para estar dia a dia ali fomentando mais e mais inovação. Com certeza. Eu acho que a cultura ela é um humus mesmo, né? Que vai fortalecer essas transformações e essa jornada que a gente está construindo, né? A longo prazo, enfim. E, Evelyn, vendo assim num contexto, né? Vamos pensar aqui no contexto mundial, tá? Eu sei que no ano passado também fez uma especialização, eu acho que em Portugal, né? Tem algumas referências, né? E já trabalhou com a parte internacional. Como é que está o Brasil nesse sentido, né? Nós que somos vistos por muitos países como criativos, né? Como é que é isso? Como é que tu sente isso na prática? A minha conclusão sobre isso, assim, existe um índice global de inovação que dá para, a partir dali, tirar algumas conclusões, porque ele mede onde está o Brasil, né? O Brasil está mais ou menos na metade nesse índice geral de 120, 130 e poucos países. A gente está ali 60 e poucos, enfim. Eu confesso que eu não vi o desse ano, mas enfim, dali eu tiro muita informação. E quando a gente fala de inovação disruptiva, a gente está muito na infância ainda no Brasil. Porque a gente olha muito para as consequências e menos para as causas. O que os países que estão no ranking, assim, sempre nos primeiros do ranking, Suíça, Suécia, eles investem menos que o Brasil em inovação. Mas eles entendem que tecnologia não inova, pessoas inovam. Meu Deus, ela tá maluca, tecnologia é super importante. Gente, tecnologia impulsiona a inovação. A gente ainda está falando, eu não posso falar por daqui, sei lá, 1000 anos, mas a gente ainda está falando de pessoas. A tecnologia ela só vira exponencial porque a gente, como ser humano, se adapta a isso e deixa ela nos usar. Por isso, pensamento crítico, que é um outro pilar aqui, ele é muito importante. Mas eles têm esse olhar, então eles entendem nas pessoas, eles investem mais em pessoas, investem mais em educação do que a gente, e eles conseguem melhores resultados e tá melhor nesse ranking do que a gente. E a gente olha para onde como país? Muito mais investimento para infraestrutura, para outras coisas que são sim importantes e precisam, mas eu preciso olhar para as causas, as pessoas, a humanidade. Como que eu olho mais para isso? Mais investimento em educação, mais investimento em pessoas preparadas para trabalharem com a tecnologia, por exemplo. Tem todo um viés que esses países que estão primeiro no ranking trabalham, e a gente menos.
Então eu gosto muito de falar, a gente está nessa infância, a gente está melhorando, mas a gente trata muito as consequências e não as causas mesmo. Perfeito, perfeito. É muito interessante isso, Evelyn, porque, na verdade, tudo começa com as pessoas e termina com as pessoas, né? E o processo todo envolve pessoas. Então, essa tua fala, ela vem muito conectada, assim, com o que eu penso também, né? Do que a gente tem que valorizar hoje, né, dentro das nossas organizações. Claro que a tecnologia, toda a parte de inovação, ela vai construir coisas boas, mas isso não se faz sozinho, né? Quem vai construir somos nós, né? Nós é que estamos lá. Então, o investimento nas pessoas, investimento em treinamento, investimento nessa cultura, nesse processo cultural mais aberto, né? É o que vai realmente fazer a diferença e a gente vai conseguir trazer transformação social mesmo, né? Transformação, esse cuidado com o planeta, que é sempre uma pauta aqui que a gente sempre traz no programa As Pessoas Inspiram, né? Porque tá muito mecanicista essa coisa, sabe? Isso. E tu sente assim que ainda aqui no Brasil, em termos de pesquisa também, eu acho que é uma outra coisa que também a gente acaba não fazendo muito, A gente né? acaba desvalorizando o quão é importante esse olhar da pesquisa. Só que a gente está esquecendo, e eu ouvi já de pessoas assim, eu sou contra inteligência artificial. E o que eu sempre respondo é, não adianta tu ser contra. Está acontecendo, a inteligência artificial foi democratizada, isso está acontecendo. O que a gente precisa discutir agora, inclusive, e eu tenho esse papel, assim, eu sou super a favor da evolução da tecnologia, mas eu acho que falta o quê? Discussão da ética sobre isso. Então, como que a gente cria? Eu sou a favor que isso tem que crescer muito, mas vamos olhar um pouquinho para essa questão ética, essa questão humana. A gente acaba esquecendo disso. Só que isso a gente carrega ainda muito da Revolução Industrial, que a gente, durante muito tempo, trabalhou que nem máquina e menos humano, né? Então, a gente agora está entendendo, opa, eu sou humano. Por isso que saúde mental é uma das grandes crises que a gente vive e vai viver, porque a gente se deu conta que não vai adiantar eu saber tudo de tecnologia se eu não tiver inteligência emocional para lidar com o fracasso, que vai vir outro e vai me derrubar. Se eu não souber treinar meu olhar para oportunidades para ver que está vindo ali outra tecnologia e eu preciso então me adaptar, eu vou ser muito apegada à minha ideia, ao meu ego. Não, gente, as coisas estão mudando todo tempo. A gente precisa fluir com tudo isso. Então, é aquele mundo líquido que a gente fala, a gente precisa saber fluir com tudo isso e trazer à tona a nossa humanidade, a nossa emoção, que é o nosso grande diferencial. Então, quando a gente fala de causa e consequências, também é sobre isso. Então, como que a gente trabalha, inclusive, e que bom que já tem tanta empresa que, olha, inova na saúde mental, mas eu acho que tem que trazer mais. Isso ainda está para poucos e bons trabalhar bem a saúde mental. Como que a gente democratiza isso mais? Porque é isso que vai diferenciar. E o Yuval Harari, né, que é um futurista, é historiador, acaba sendo, né, coisas às vezes, um paradigma até, né? Mas ele fala muito isso, assim, a gente já aprendeu como acabar com a fome, como lidar com algumas pestes, enfim, né? Claro, veio o Covid, enfim, mas a gente soube lidar. Olha aí, a gente está aqui de novo. O que a gente talvez ainda não saiba lidar, e ele trata como uma das grandes crises da humanidade, é a saúde mental. Não, e realmente a gente sente muito isso na pele, né? Quem trabalha com empresa, quem é empresário e entende isso no dia a dia, porque as pessoas realmente elas não estão bem. Não estão bem. Elas não estão bem e eu acho que o esforço também aqui do nosso programa de trazer esse conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo é realmente para promover essa inovação, né? Que é inovar, é pensar diferente, quem sabe contratar a Evelyn aqui para que a sua empresa realmente faça uma jornada mais voltada para as pessoas, né? Que seja mais assertivo, né, Evelyn? Exatamente. E o que tu sente, assim, tu trabalha com bastante organizações, assim, que querem inovar, né? Qual que é o primeiro passo, assim? Tu trabalha mais com os líderes ou já vai para os funcionários? Como é que é a primeira reunião da Evelyn na empresa? O meu trabalho, ele tem sido mais chamado por lideranças diretamente, né? Muito por esse viés estratégico. Então, assim, vou falar de uma maneira bem generalizada, eu estou precisando inovar. Eu estou estagnado, eu estou vendo muita coisa acontecendo aí, eu estou estagnado e eu não sei
para onde que eu posso ir, eu sei que eu quero inovar, que eu quero investir. Então, a gente olha para essa parte da estratégia, por isso que eu falo de identificar as oportunidades. E vem muito com as lideranças. Então, o primeiro passo é esse. Eu entender o que está acontecendo e como que eu linko com a minha realidade como empresa. Porque estratégia é sobre escolher. E, às vezes, as empresas não têm nem estratégia. A gente está nesse mundo maluco que a gente faz, e não tem estratégia, só que inovação é longo prazo. Inovação consciente, mais ainda, é longo prazo. E o longo prazo não é aumentar o meu faturamento em 10%, 15%. Isso é consequência. No longo prazo é que diferença eu quero fazer no mundo. Que problema que eu quero resolver do mundo, porque isso sim vai me trazer resultado. Né? Então, é esse olhar. Esse é o primeiro momento. E aí a gente entra com a implementação desses projetos mesmo, de inovação, métodos ágeis, design thinking, essa coisa toda de realmente projetar a inovação e validar a inovação. Então, o meu trabalho é apoiar nesse processo inicial de criação e validação do processo, que é um processo arriscado. Então, naturalmente, eu trago os meus conhecimentos sobre inovação, risco, testar, validar, sobre pesquisa, sobre pessoas, mas acaba que eu acabo me vinculando muito também nessa questão emocional. Tipo assim, vai dar certo. Porque, gente, na maioria das vezes, assim, olha, não é dinheiro o problema. Não é criatividade o problema é realmente o modelo mental das pessoas para conseguir se colocar a coragem, né, de bater no peito e fazer. Então, um pouquinho do meu dia a dia, assim, ele trabalha muito isso, assim. Legal. E eu gosto bastante. Muito bem, aqui ficaria horas conversando com a Evelyn. Infelizmente, a gente já está na finaleira do programa. Passa muito rápido, não consegui fazer a metade das perguntas que eu tinha imaginado, né? Mas, enfim, acho que... Vamos fazer parte 2. Eu acho que vai ter parte 2, é. Maravilha, Evelyn. E eu queria que tu deixasse as suas redes sociais, né? Como é que as pessoas te acham para conversar um pouco mais com a Evelyn? Boa. Então, eu tenho meu Instagram pessoal, que ele é aberto também. Ali eu compartilho um pouco, porque eu acredito que inovação consciente também é um estilo de vida. Então, é Evelyn Bica. E eu tenho o Instagram da empresa, que é Inova Consciente. Bem simples assim, e procurem, tem bastante coisa legal por lá, tem projetos novos de trabalhar, um programa para empreendedores, então trazer esse meu conhecimento de grandes empresas, né, e, enfim, processos internacionais de como fazer a inovação acontecer, trazer isso para empreendedores, para empresas menores, porque, que nem eu falo, inovação é algo super democrático, a gente é que acabou trazendo mitos sobre isso. Então, lá também tem algumas informações sobre isso. Maravilha, muito bem. Muito obrigada, gente, que está aqui assistindo, né, o programa As Pessoas Inspiram, né? Compartilho aqui também, convido para todo mundo também assistir as outras programações que existem aqui na Vale, que tem muitos programas muito interessantes, né? Sempre no canal 6 e no canal 14 da NET, e também pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, sempre tem coisas acontecendo por ali, né? Então, faço o convite e também peço, semana que vem, 22 horas, quinta-feira, encontro marcado aqui nos Pessoas Inspiram. Obrigada, Evelyn. Obrigada a vocês e uma boa semana.